Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 7 de novembro de 2024, estamos enfrentando aqui em casa uma instabilidade com relação à internet, está faltando, caindo o tempo inteiro, por isso a gente está transmitindo gravado hoje e também atrasado, tá bom? Mas com a graça do Senhor nós conseguiremos ainda hoje fazer o nosso estudo. Vamos iniciar nesse momento, orando ao Senhor, pedindo graça. Deus santo e bendito, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te servir e te adorar. Obrigado pelo dia em paz que o Senhor nos concedeu. Te rogamos, meu Pai, que o Senhor nos conduza nessa noite, que ao meditar na tua palavra, sejamos abençoados com a tua voz. No nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, o Salmo de número 50. Salmo de número 50. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém? Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que me serve repetir os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros tu te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra o teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo a tuas vistas. Considerai, pois nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor nesse instante? Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós faremos a leitura do versículo 16 ao versículo número 34. Atos, capítulo 17, versículos de 16 a 34. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, toda a face da terra, havendo ele fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar? Deus bendito e santo, graças te rendemos, Senhor, por esse momento em que o Senhor nos concede o privilégio de estudarmos a tua palavra. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, ilumine a nossa mente, nos dê, Senhor, a capacidade para que possamos discernir, meu Pai, a maneira como nós devemos agir diante de um mundo hostil ao Senhor. Te rogamos isso no nome de Cristo. Amém. Irmãos, a vida moderna nos faz enxergar as outras religiões e a idolatria em especial de uma maneira diferente. De alguma forma, nós olhamos para outras crenças por um olhar muito mais sociológico, antropológico e não necessariamente bíblico. Ontem eu estive lá no centro da cidade e estive ali no cemitério de Santa Maria, passando alguns trabalhos feitos por religiões afros, animais mortos, uma fedentina terrível. A gente pode até se incomodar com aquilo, achar que aquele ali é estranho, mas nem sempre nós encaramos essas coisas com a seriedade que elas deveriam ser encaradas. Toda crença, meus irmãos, que não for uma crença bíblica, ela é uma crença idólatra. E o próprio apóstolo Paulo nos apontou que crenças idólatras têm por trás de cada ídolo demônios. Ele fala isso escrevendo aos 1 Coríntios. Então nós não estamos lidando com pessoas que são simplesmente enganadas por religiões que elas seguem. Na verdade, meus irmãos, essas pessoas estão perdidas. E em meio a essa perdição, nós deveríamos ter algumas atitudes quando nós nos deparamos com comportamentos, com adorações idólatras. É sobre justamente essa atitude diante de um mundo idólatra que
o texto que nós acabamos de ler vai tratar. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está pregando o evangelho, mas desde lá atrás ele está enfrentando uma perseguição atrás da outra. Ele veio de Filipos para Tessalônica, teve que sair de Tessalônica, foi para Bereia, teve novamente que sair de Bereia. E infelizmente, nesse momento aqui, ele ficou sozinho, porque o texto nos disse que Timóteo e Silas ficaram em Tessalônica com os irmãos. Paulo foi encaminhado, os irmãos da igreja levaram Paulo até a cidade de Atenas e retornaram com a ordem de chamar Timóteo e Silas para se encontrar com Paulo. Enquanto isso, Paulo está sozinho na cidade de Atenas. E é justamente nesse momento de solidão de Paulo, onde ele está sozinho em Atenas, você pode pensar assim: depois de enfrentar tanta perseguição, de apanhar até quase morrer, de ser preso, está na hora de Paulo tirar um descanso e ficar quieto. Mas nós vamos ver que Paulo não é bem assim. E algumas circunstâncias aqui obrigam Paulo a agir por causa da forma como ele enxerga aquele que está ao seu redor. Ele é levado para a cidade de Atenas e lá, meus irmãos, ele vai mostrar para nós aqui algumas atitudes diante de um mundo idólatra. A primeira atitude, eu creio, que está logo aí no versículo de número 16. Repulsa pela condição da idolatria. O texto nos diz que Paulo esperava Timóteo e Silas, versículo 16, em Atenas. A cidade de Atenas, meus irmãos, é muito conhecida de todos nós. Todo mundo já ouviu falar por causa da filosofia, por causa da arte, da cultura e assim por diante. Era uma cidade importante até determinada época, mas nesse momento ela não era tão importante assim, era uma cidade secundária, estava numa decadência econômica e assim por diante, mas ainda era um centro intelectual muito importante. A filosofia grega tomou o Império Romano. Mesmo que Roma tenha engolido a Grécia no final das contas engoliu a Roma com a sua filosofia, de forma que Atenas era o grande centro do conhecimento da época. Os filósofos, o pensamento, tudo surgia aqui e daqui se espalhava para o restante do mundo, e até hoje nós somos influenciados pelos pensamentos de homens que viveram aí até o 5º, 4º, 3º século antes de Cristo nessa região aqui. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que era um centro acadêmico, o texto vai nos dizer que ele também era um centro de idolatria. O texto diz que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria. A expressão usada aqui é a mesma expressão de Deus em relação aos ídolos. É uma expressão de ódio, de não conformidade. Ele enxerga aquele lugar como ele realmente é. Paulo poderia aproveitar que está sozinho e passear e ver o tamanho dos monumentais edifícios que tinham. Tinham prédios magníficos, obra de arte espalhada pela cidade inteira, uma cidade belíssima, muito organizada, com montanhas, com morros, um lugar especial. Paulo podia se encantar, como muita gente hoje ainda vai para Atenas. Muita gente frequenta aquela região da Grécia e encontra ali arte, beleza e tudo mais, vai se encantar com aquelas estátuas, tudo muito bem feito, muito organizado, com um primor especial, muita coisa feita em mármore e assim por diante. Paulo podia ser um turista aqui, mas não. Paulo, ao invés de ser um turista, o texto diz que Paulo viu a única coisa que o incomodava de verdade ali. O que é que Paulo viu naquela cidade? O tamanho da idolatria. Na verdade, meus irmãos, Atenas se tornou o polo, o centro de adoração dos deuses gregos. Ali havia um verdadeiro panteão. Era uma quantidade tão absurda de estátuas e monumentos aos deuses que havia em Atenas, que há quem diga que tinha mais deuses em Atenas do que pessoas. Realmente, em cada esquina você ia encontrar monumentos, iria encontrar estátuas de deuses. E Paulo, passando pela cidade, aquilo ali, ao invés de encantar pela beleza, pela arte, pela construção daquilo tudo, pela imponência dos prédios, Paulo fica, na verdade, revoltado em ver uma cidade completamente rendida diante da idolatria. Eu creio que, meus irmãos, logo de cara a gente já tem uma lição que a gente precisa tirar aqui. Como nós achamos que atos idolátricos podem ser cultura e ser observada como se fosse beleza. É triste vermos, meus irmãos, como nós confundimos idolatria com arte cultural, e não é.
Nós precisamos compreender que por trás desses atos culturais, desses comportamentos, dessas danças, dessas músicas, dessas obras de arte, temos, na verdade, toda uma ideologia, toda uma teologia envolvida nisso tudo. São adorações idólatras. Então, ao invés de nós nos encantarmos com o contexto cultural, nós deveríamos, na verdade, nos revoltar por vermos pessoas tão rendidas à idolatria, tão rendidas a demônios em sua adoração. Nós temos esse contexto no Nordeste inteiro, mas permitam-me falar especificamente em Pernambuco. Pernambuco é uma região onde a cultura é muito bem desenvolvida, existe uma cultura muito bem consolidada e uma preocupação muito grande na manutenção dessa cultura. Nada contra isso, é importante que se tenha, se resguarde os conceitos antigos, se resguarde a história e assim por diante. Mas nem tudo que é cultural em Pernambuco está dissociado da idolatria. Precisamos compreender isso. Então, meus irmãos, quando você contemplar caboclos de lança, quando você contemplar boi bumbá, essas coisas assim, olhe além do que a cultura te ensinou. Olhe além do que simplesmente você aprendeu desde criança e valorizou desde criança. E ao invés de se encantar com tantas cores que tem, com tantas danças e com tantas músicas e com tantos batuques e com tantas festas, nós deveríamos estar muito mais revoltados no espírito por termos uma sociedade como a nossa, completamente rendida à idolatria. Rendida à idolatria. E eu creio que é essa a primeira atitude de Paulo, já nos ensina, repulsa pela condição da idolatria. Uma segunda atitude que Paulo toma, uma vez tendo repulsa, nos leva, meus irmãos, agora também a termos a mesma atitude. Paulo prega para acabar com a idolatria. A igreja de Cristo não pode simplesmente ter raiva, simplesmente ficar com repulsa ao ver atos idolátricos na sua região e a sua cidade ser idólatra. Ela precisa tomar uma atitude, e Paulo toma essa atitude no versículo 17 em diante. O texto nos diz que, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos. De novo, Paulo vai para a sinagoga. É lá o ponto inicial de qualquer trabalho de Paulo. Paulo sempre parte da sinagoga. Ao que tudo indica, em Atenas, a sinagoga não tinha tanta importância, ela era secundária. Porque você não vai ver, por exemplo, muita ênfase em falar sobre esses judeus convertidos, nem da ação de Paulo propriamente na sinagoga. Lucas não vai se preocupar com esse detalhe. Mas ele diz que Paulo começou pela sinagoga e lá estava ele pregando para judeus e gentios piedosos, do mesmo jeito que tinha feito nas outras cidades. Mas o texto nos acrescenta uma outra informação. Porque os judeus não eram idólatras. Mesmo que eles vivessem ali, eles estavam de alguma forma anunciando o Deus de Israel, e muitas pessoas estavam se ajuntando para ouvir a palavra de Deus. Então, de alguma maneira, eles estavam ali afastados daquela condição da idolatria. Mas Paulo não fica preso à sinagoga. O versículo 17 diz que ele não só dissertava na sinagoga, mas também na praça. Paulo ia para o lugar de maior movimentação. A praça, meus irmãos, era o lugar do comércio, era o lugar dos juízos, era o lugar de encontrar trabalho. Todo mundo se encontrava nas praças. E então esse centro comercial era onde Paulo ia. E Paulo vai fazer o quê? Paulo vai pregar lá. Veja, todo sábado Paulo tinha um compromisso. Todo sábado Paulo estava na sinagoga. Mas o texto diz que todos os outros dias Paulo estava na praça entre os que se encontravam ali, pregando a palavra. Paulo vai pregar na praça. Paulo vai pregar na rua. Paulo precisa mudar essa condição dessa cidade. Paulo olha para a idolatria da cidade e não consegue ficar sem fazer nada. Então vejam, meus irmãos, não é contemplar a idolatria, não é ter repulsa pela idolatria, ficar reclamando da idolatria e não fazer nada. A primeira atitude é realmente ter sentir repulsa, mas a segunda atitude imediata é iniciar um processo de pregação da palavra. E Paulo vai pregar essa palavra, meus irmãos, por todo quanto é lugar, todos os dias, em todo canto, sinagoga e na praça da cidade. E porque ele estava pregando na praça, versículo número 18, diz que os filósofos se juntaram a ele, porque ali era um lugar de debate.
havia universidades, as pessoas iam para ali e iam debater. E Paulo não é bobo nem nada, porque Paulo teve boa instrução. Paulo estudou em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, então ele era muito instruído na religião judaica, nas escrituras e assim por diante. Mas Paulo também estudou em Tarso, e Tarso era um centro acadêmico muito importante, e Paulo conhecia muito do pensamento, da filosofia dos gregos. Paulo conhecia profundamente esse material também. Então veja que Paulo simplesmente não é um judeu, Paulo é alguém extremamente instruído. E por isso o texto nos diz que dois grupos de filósofos imediatamente se juntaram para debater com ele. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Paulo se aproveita da situação e resolve pregar o evangelho, e ao pregar o evangelho, Paulo o apresenta num contexto acadêmico. E por ser num contexto acadêmico, dois grupos de filósofos logo de cara se apresentam. O primeiro grupo de filósofos é o chamados os estoicos. Os estoicos eram conhecidos muito mais pelo lugar, pelo pórtico onde eles se reuniam, mas tiveram uma espécie de organizador inicial chamado Zenas, lá no terceiro século. Eles tinham uma visão simplesmente cíclica da história, enxergavam a história como um ciclo de acontecimentos que voltam sempre a existir, criam então numa espécie de destino, que todo mundo vai passar por ele, então pregavam de alguma forma que as pessoas deveriam se submeter a esse destino. Eram materialistas, fatalistas, criam num predeterminismo absurdo, que não era possível fugir do destino, por isso não tinham basicamente esperança. Esse grupo aqui, eles pregavam que o mundo é assim mesmo, e que não tem muita coisa que ser feita, a gente só precisa encarar a vida e receber o que a vida entrega, com base no que o destino se estabeleceu. O outro grupo, chamado epicureus vem de um outro filósofo chamado Epicuro, também do terceiro século. Esse prega que, digamos assim, a alma ela era imortal, mas de alguma forma que não havia vida depois da morte, não tinha como haver nenhum tipo de ressurreição, mas ao contrário dos estoicos que falavam que o mundo era sem sentido, os epicureus não, eles diziam que o homem tinha um propósito, buscar prazer. Nesse sentido, a vida da pessoa era basicamente fugir dos sofrimentos e buscar prazer. Então a vida deles era basicamente aproveitar o que podia, muito mais aquele coisa do tipo comamos e bebamos que amanhã morreremos, era mais nesse contexto. E esses dois grupos, eles discutem com Paulo e eles dizem umas coisas interessantes. Por exemplo, um grupo chama Paulo de tagarela, como que era uma expressão usada para passarinho que catava sementes no chão, como que dizendo, era alguém que juntava pensamentos de um monte de gente e tentava replicar esses pensamentos. Ele falava sem entender necessariamente. Então eles não estavam entendendo o que Paulo estava falando e de alguma forma eles reclamam por causa disso. Por isso que chamam Paulo de tagarela. Mas também eles diziam que Paulo era pregador de deuses estranhos. E eles diziam isso, diz Lucas, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Como assim deuses estranhos? Eles achavam que Paulo estava pregando sobre dois deuses. Um deus chamado Jesus e um outro deus chamado Anastasis, uma deusa chamada Anastasis. De onde vem o nosso termo Anastácia? Anastasis, na verdade, é o termo grego para ressurreição. Mas como eles não entendiam e não aceitavam o conceito de ressurreição, a palavra Anastasis para ele significava basicamente uma mulher. Então eles entenderam que Paulo estava pregando sobre um casal chamado Jesus e Anastasis. E que por isso eles não conheciam esse Jesus, nem conheciam essa Anastasis. Nunca ouviram falar sobre esses dois deuses, e Paulo de repente está pregando sobre esses deuses. Eles são os deuses estranhos, que a gente não conhece. Mas aí vem um ponto interessante. No momento que Paulo se propõe a pregar, o Senhor abre uma oportunidade para ele. O texto nos diz que eles eram muito curiosos. Lucas vai dizer isso no versículo 21, que todos os de Atenas e os estrangeiros que moravam lá não faziam outra coisa a não ser ficar procurando, dizendo e ouvindo as novidades. Então, muitos desses homens eram acadêmicos, viviam para trabalhar, para conhecimento, eram professores, não trabalhavam no braçal. Muitos eram estudantes, ficavam ali o tempo inteiro discutindo, debatendo, conhecendo um pouco sobre a cada coisa. E eles entendiam, descobriam coisas novas por meio de visitantes. Passava uma pessoa e trazia uma filosofia nova, eles escutavam, tentavam aprender e debater e assim por diante, porque isso
fazia com que o currículo deles aumentasse. Quanto mais eles conhecessem, mais importante se tornava esse professor, consequentemente. Então, por isso mesmo, o texto nos diz que eles tomando-o consigo, isso aqui não é uma prisão, é um levando, tomando-o consigo, levaram ao Areópago. O Areópago, ou a colina de Ares, era o lugar onde haveria esse tipo de debate. Lá havia uma espécie de comitê, um concílio da cidade, que avaliava basicamente doutrinas novas filosofias. Eles avaliavam no sentido, é perigoso para a cidade, é perigoso para a democracia da cidade e assim por diante, ou é inofensivo. Então, eles basicamente analisavam o que é que se estava dizendo ali. Então, era uma oportunidade que se dava para esse pregador novo para ele expor as suas ideias. E Paulo é chamado, então, para lá e eles dizem que eles querem ouvir justamente sobre essa nova doutrina, versículo 19. Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Eles estão curiosos, eles querem saber o que é que Paulo está ensinando. E Paulo, de repente, tem uma excelente oportunidade para pregar o Evangelho. Eu quero que os irmãos notem que quando o povo de Deus sente repulsa pelos movimentos idolátricos de uma cidade, ele não fica reclamando, ele se propõe a pregar e Deus mesmo abre oportunidades para isso. Paulo encontrou na sinagoga, na praça e agora no Areópago as condições para pregar o Evangelho. E isso nos leva, eu creio, que uma terceira atitude. Eu vou disponibilizar como terceira atitude, porque agora nós vamos ver o próprio sermão do apóstolo Paulo. Então nós temos em primeiro momento uma repulsa pela condição da idolatria, segundo momento pregar para acabar com a idolatria e por último anunciar a verdade contra a idolatria. Versículo de 22 em diante. O texto nos diz que Paulo então inicia um discurso, uma pregação diante desses homens, agora para convencê-los. E ele começa, meus irmãos, de uma forma bem bonita, para mostrar que Paulo era um homem culto, não era só um homem que conhecia as Escrituras, mas era culto. O texto nos diz que ele, levantando-se no meio do Areópago, estavam todos reunidos, Paulo se coloca na posição de quem vai discursar, de quem vai ensinar, e começa o seu discurso falando, senhores atenienses. Isso aqui era uma frase que era muito conhecida na época de um orador chamado Demóstenes. Ele começa com a frase de um orador ateniense, porque eles conheciam muito mais. A gente tem dessas coisas, né? A gente guarda, por exemplo, algumas maneiras de como se inicia. Por exemplo, os mais antigos como eu, quando escutam a expressão brasileiros e brasileiras, se lembra logo de quando Sarney era presidente, lembra? Então, essa maneira de começar um discurso, o presidente atual chama de companheiros. Então, sempre tem essa maneira de abordar. Ele faz isso aqui. Ele saca a maneira de abordar de Demóstenes já para trazer a plateia para perto dele e mostrar que ele não é nenhum ignorante, que ele está próximo deles. E aí ele começa então um discurso não de cara já com combate, mas Paulo sabe discursar. E entre as regras do discurso, nenhum discurso pode começar de forma ostensiva, agressiva. Ele tem que começar pelo ponto de contato. E qual é o ponto de contato que Paulo tem aqui com um grupo que é idólatra? Paulo vai encontrar esse ponto de contato na religiosidade do povo. Ele diz assim, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso aqui é uma espécie de elogio disfarçado. Paulo está dizendo, eu vejo que vocês são muito religiosos. E isso eles se gabavam, então de alguma forma ele está ganhando a confiança deles. Por que ele diz que eles são religiosos? Porque passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Paulo diz, eu observei a cidade, eu passei pela cidade e Paulo encontrou um altar a um Deus desconhecido. Nós não sabemos por que esse altar estará aí. Há quem diga que a cidade teve alguns percalços e que clamaram aos deuses e não houve resposta e que eles então fizeram um altar a um Deus desconhecido com medo de ter algum Deus que se ficasse irado contra eles porque não tinha lá na cidade uma representação. Vejam que eles têm a preocupação de representar todos os deuses conhecidos na cidade. E pode ser que tenha um Deus que eles não conheçam, então eles colocam lá um altar a um Deus desconhecido. E Paulo pega esse negócio aqui e diz, olha só, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido para provar que vocês são muito religiosos, que vocês têm muita preocupação com a religião.
Então notem, meus irmãos, que coisa interessante. Ao mesmo tempo que é um grupo extremamente inteligente, é um grupo com muita filosofia, com muito conhecimento, era um povo estúpido com crendices, com idolatria. Mas Paulo não está focando nisso agora. Paulo coloca um ponto crucial para eles, que é: como é que vocês adoram quem vocês não conhecem? O que eu estou para mostrar aqui agora a vocês é um Deus que vocês não conhecem, mas que vocês precisam conhecer para poder saber como se adora. Por isso ele diz: pois esse que adorais sem conhecer, não é possível fazer isso, não é possível adorar sem conhecer. Ele diz: é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então eles precisam saber quem é esse Deus que Paulo está anunciando, justamente porque eles precisam conhecer para adorar. Quem é esse Deus que Paulo está anunciando aqui, que eles não conhecem? Paulo inicia, meus irmãos, de um ponto interessante. E a partir de agora, versículo 24, a pregação de Paulo está recheada de textos das Escrituras. Mas ele não cita, porque eles não conhecem Bíblia, eles não conhecem o Antigo Testamento, eles não conhecem Moisés, não conhecem os profetas, não conhecem os salmos, não conhecem nada. Então não faz sentido Paulo ficar citando. Mas o texto está recheado de informações das Escrituras. Paulo começa dizendo assim: ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Os filósofos naquele momento não entendiam isso, porque eles entendiam o mundo como já criado. E os deuses simplesmente intervindo nesse mundo criado. Ele diz: eu tenho um Deus que é maior do que os deuses de vocês, porque o meu Deus criou tudo que existe. E ele vai fazer essa defesa agora de forma muito interessante. Fez o mundo e tudo que existe no mundo, e que porque ele fez o mundo e tudo que existe no mundo, ele é o dono, o Senhor do céu e da terra. Ele é grande o suficiente para ter criado tudo que existe. Agora os deuses dos gregos são minúsculos, porque os deuses dos gregos, eles vivem e existem dentro da criação, dentro do mundo já criado. Agora ele apresenta um Deus que criou tudo que existe e que é dono de tudo que existe. E por isso mesmo vem Paulo e cita um texto lá de 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 27, dizendo: ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Não existe um templo que possa retê-lo, porque ele é imenso, ele criou o mundo inteiro e tudo é dele. Então, primeira coisa, vocês não podem achar que ele pode ser contido num templo. Ele não vive num templo, porque ele é grande demais para caber num templo. Além disso, não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. O Salmo 50, Paulo está trazendo aqui, quando o próprio Deus diz que não precisa de carneiro, não precisa de animais, porque tudo é dele. Então, se tudo pertence a ele, ele não precisa ser servido, porque tudo já é dele. Paulo está dizendo: o meu Deus não precisa de templo e não precisa ser servido, porque ele é imenso, ele é grandioso, ele criou tudo que existe e é dono e controlador de tudo que existe. Por isso ele não precisa de nada. Pelo contrário, quem precisa de alguma coisa somos nós. Por quê? Paulo diz: ele é o doador da vida, da respiração e de tudo mais. Do nada ele transformou todos os atenienses em devedores do Deus dele. Do nada ele está dizendo: o Deus que eu estou pregando para vocês, que vocês não conhecem, mas que vocês gostariam de conhecer, é o Deus que criou tudo que existe, é dono de tudo que existe, e não há nada que nós possamos dar para ele, porque ele já tem tudo nas mãos, e nós é que devemos a ele, porque nós devemos a ele a vida, nós devemos a ele o alimento, nós devemos a ele a respiração, nós devemos a ele tudo que existe ao nosso redor, porque tudo é dele, e ele nos empresta todas essas coisas. Do nada nós temos um povo que agora conhece, que sabe de um Deus imenso, de um Deus que criou tudo e que são devedores a esse Deus. Por serem devedores a esse Deus, Paulo agora acrescenta algo mais, porque primeiro ele veio na criação, dizendo Deus fez tudo, depois ele partiu para a providência, dizendo Deus sustenta tudo, agora ele parte para a raça humana nessa criação e diz: e ele de um só fez toda a raça humana. Os gregos entendiam que as pessoas eram feitas a partir da terra ali da sua região. Por isso que eles faziam distinção entre gregos e bárbaros. Bárbaros eram alguma coisa diferente. Os gregos não, os gregos eram filhos dos deuses. Mas Paulo diz: não, todo mundo veio de uma pessoa só. E quem fez esse primeiro homem, que nós sabemos que é Adão, foi o próprio Deus que fez. E não só fez o homem, Paulo diz assim: ele fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixou os tempos predeterminados, previamente. Ele está dizendo que ele fixou as estações, mas é melhor pensar que ele fixou a história, que ele fixou os eventos da história, inclusive fixou os limites da habitação. Ele está pensando aqui
Lá em Deuteronômio 32, quando diz que o Senhor pôs limites na terra, inclusive com os limites marinhos, para que os homens não passassem. Então, os homens têm os lugares onde eles podem habitar. Ele diz, então, que a raça humana parte desse Deus que fez um só, e desse que ele fez, toda a estrutura humana está regulada por ele também. Então, ele não é só o Deus criador, ele não é só o Deus providente, ele é o Deus regulador da própria existência humana. Ele é grande o suficiente para fixar toda a história humana e os limites dos homens. E para que ele fez isso? Criou tudo que existe, criou os homens e deu toda essa estrutura. Ele diz, para buscarem a ele. Paulo agora, uma vez tendo tornado todos os atenienses devedores de Deus, ele diz, por vocês deverem a ele, vocês deveriam buscar a ele. Por vocês estarem em dívida, vocês deveriam buscar a Deus. É bem verdade que Paulo diz, tateando, são cegos, lembram? Eles são cegos espiritualmente, talvez com as mãos vocês possam encontrar, mas Paulo diz, mas ele não está longe, ele não está distante, não é difícil de encontrá-lo. Pelo contrário, os próprios poetas de vocês já esbarraram nele. Eu acho interessante isso, porque Paulo agora vai buscar na história dos próprios atenienses, de como eles já esbarraram em Deus algumas vezes. E ele pega poemas atrelados a Zeus, mas que mostra como eles esbarraram em conceitos divinos. Primeiramente ele diz assim, a expressão, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso aqui, na verdade, meus irmãos, é uma palavra de Epimênides, lá dos anos 600 antes de Cristo. Ele saca um pedaço desse poema e diz, um dos poetas de vocês, 600 anos atrás, já estava falando que nele nós existimos e nos movemos. Então ele não está longe, ele está sempre entre nós e em nós. Mas não só isso, ele cita um outro poema de um outro poeta chamado Aratus, a esse agora lá do 3º século, dizendo, pois dele também somos geração. Nós todos temos de alguma forma alguma conexão com ele por causa de Adão. Paulo saca dentro do próprio pensamento dos atenienses, dizendo, vocês mesmos, tateando, já esbarraram nele lá atrás. Eu agora trago ele completamente para vocês. Vocês são cegos e não estão enxergando esse Deus. Esse Deus que vocês não conhecem, agora eu estou apresentando a vocês. Ele é criador de tudo que existe, ele sustenta tudo que existe e ele fez com que vocês se tornassem devedores dele. Vocês têm um propósito para desempenhar, vocês têm que buscá-lo. E vocês não fizeram isso durante esse tempo todinho. Então vocês estão em dívida. Daí então Paulo vem no versículo número 29, mostrando como é que eles agora têm que se comportar. Sendo, pois, geração de Deus, ou seja, como disse o seu poeta Aratus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhada em arte e imaginação dos homens. Paulo está citando aqui o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Ele diz, esse meu Deus não pode ser limitado em templos, versículo de número 24, mas também não pode ser limitado em imagem, não dá para representá-lo, não é possível. Uma representação dele é uma diminuição tão grande que isso é ofensivo a ele. O que vocês fazem aqui, conforme arte e imaginação dos homens, eles não servem de absolutamente nada para representá-lo. Então não tentem representá-lo porque não é possível. Paulo está combatendo a idolatria, tá vendo? Mas não somente isso. Agora ele oferece uma oportunidade. Versículo 30 diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ele vai citar algo parecido em Romanos capítulo 3 novamente, falando que Deus não levou em consideração o tempo de ignorância. Ele não está dizendo que Deus perdoa porque as pessoas não sabem que estavam erradas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, Deus não castigou vocês ainda enquanto vocês eram ignorantes. Porque quem morreu aqui foi para o inferno. Quem morreu sem conhecer foi para o inferno. Então não use esse versículo, meus irmãos, nem o versículo lá de Romanos para dizer, Deus não levou em consideração o tempo de ignorância, então está tudo apagado. Não, os pecados do passado só são apagados quando são confessados e abandonados, quando são confessados a Cristo. Ele é quem perdoa. O tempo não perdoa. Não saber que não era pecado não fez com que aquilo deixasse de ser pecado. Ele só disse o seguinte, ele não te matou naquela época lá atrás, foi isso que ele quis dizer. Ele não matou vocês, ele não destruiu vocês. Ele não levou em consideração esse tempo de ignorância que vocês viveram. Ele não os condenou, mas agora vocês já sabem. Olha o contraste aqui. Antes vocês não sabiam, agora ele tem motivo para condenar vocês.
Porque agora ele pode condenar vocês a qualquer instante, porque antes vocês não sabiam e ele estava suportando vocês. Agora, versículo 30. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele diz, agora vocês são convocados, notificados. Essa aqui é formal. É Deus dizendo, eu não castiguei vocês antes. Agora vocês são alvos de condenação direta. Agora eu posso condenar vocês, porque eu estou notificando a vocês que eu exijo arrependimento. Note que a pregação do Evangelho não é Jesus te ama. A pregação do Evangelho é se arrependam. Se arrependam. Paulo parte do pressuposto dizendo, vocês precisam conhecer esse Deus grandioso. Esse Deus grandioso, vocês precisam saber quem ele é, porque na verdade ele requer de vocês obediência. E vocês não estão servindo a ele. E ele não castigou vocês ainda, mas agora ele está cobrando de vocês que se arrependam pelo que vocês andaram fazendo, produzindo deuses, produzindo idolatria. Então não é um elogio à idolatria. Na verdade, ele está falando que a idolatria é pecado e que eles deveriam se arrepender de tentar produzir ídolos. Paulo conclama arrependimento. E agora, como conclusão, ele diz, porque ele vai julgar vocês. E ele vai julgar, diz o texto, porque ele estabeleceu um dia para julgar e estabeleceu uma pessoa para julgar. Ele vai falar de Jesus. Ele se organizou para Jesus, para falar de Jesus. Ele vai mostrar Jesus como juiz, tá vendo? Jesus vai vir julgar todas as pessoas que não se arrependerem por estarem não adorando esse Deus verdadeiro. É isso que eles têm que se arrepender. Por estarem ofendendo esse Deus verdadeiro com a sua idolatria. Por não adorá-lo. Vocês precisam se arrepender. Porque ele já determinou um dia e alguém que vai julgá-los. E quem é que vai julgá-los? Ele disse, um varão que foi destinado e creditado. Ou seja, que Deus deu valor, que Deus colocou nele as credenciais para julgar. Como é que ele fez isso? Ressuscitando dentre os mortos. Aqui foi a grande falha do argumento de Paulo. Não porque o argumento está falho, mas por causa do grupo que está ouvindo. Paulo está dizendo que o que fez Cristo ser digno desse julgamento foi porque o Pai confirmou que ele seria o juiz quando o ressuscitou. Isso é verdade, nós sabemos muito bem disso. Mas a reação deles foi a pior possível. Porque no versículo 32 a 34 vai dizer como eles reagiram. Nesse momento acabou o discurso. Eles não queriam mais ouvir porque eles entenderam finalmente o que era ressurreição. Ressurreição não era uma mulher. Ressurreição, na verdade, era aquilo que aconteceu com Jesus. E o que aconteceu com Jesus foi ele voltou dos mortos. E eles não acreditavam que era possível voltar dos mortos. Então, por conta disso, eles agora vão ter uma reação bem estranha. Mas querendo ou não, meus irmãos, Paulo agora anuncia a verdade, destroçando a idolatria. Então Paulo não fica elogiando e falando. Paulo começa as palavras dele parecendo que ele vai elogiar, mas ele termina dizendo, vocês precisam se arrepender dos atos idolátricos de vocês, renderem-se a Jesus, porque do contrário, ele está pronto para vir julgar vocês, e ele agora está exigindo de vocês arrependimento agora. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Não é uma mensagem adocicada, melhorada. É a mensagem pura e simples. Temos um Deus grandioso que deve ser adorado. E se os homens não o adoram, ele vai condená-los mais cedo ou mais tarde. E toda vez ele está cobrando, exigindo o arrependimento dessas pessoas. Porque Cristo Jesus vai vir para julgá-los. Existem 3 reações aqui na pregação de Paulo. Primeira reação, versículo número 32, diz que quando eles ouviram Paulo falar sobre ressurreição, escarneceram. Eles achavam que essa doutrina era absurda e começaram a xingar Paulo. Em segundo lugar, o texto nos diz que outro grupo ignorou. A gente escuta outra hora isso aí. Então eles desconsideraram. Então o primeiro grupo, hostil. O primeiro grupo escarnece. O segundo grupo, indiferente. Não liga para o que Paulo diz. Isso não nos interessa. Paulo não está sendo condenado por nada. A doutrina dele é inofensiva. É só estúpida. Eles não querem a doutrina de Paulo. Mas o versículo 33 parece uma derrota terrível. O texto diz que nessa altura Paulo saiu. Eles foram embora. Deixaram Paulo lá falando sozinho. Paulo para o discurso. Por isso que o discurso se encerra no versículo 31. Não é uma conclusão. Ele nem falou de Jesus. Não deu tempo. Eles abandonaram. Imagina uma frustração. Não deu certo, não é? O plano não deu certo. O discurso não funcionou. Aí a gente se engana. O discurso não funcionou para aquele grupo. Mas o texto diz, versículo 34, que para outras pessoas funcionaram. Lucas diz assim, houve alguns homens que se agregaram e creram. Funcionou.
Paulo teve a oportunidade e pregou. Não houve uma conversão em massa, não houve um monte de gente se convertendo, mas houve conversões. Alguns homens se agregaram. Lucas, inclusive, vai citar um homem chamado Dionísio, que era o Areopagita, era o responsável pelo Areópago. Está vendo? Ao que tudo indica, era inclusive um daqueles que estavam lá fazendo o julgamento. Esse homem se converte. Mais tarde vai ser dito na história que esse homem vai se tornar o pastor dessa igreja. Veja só que coisa interessante, não é? Dionísio era o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris. Quem é essa Dâmaris? Nós não sabemos. Mas como Lucas tem feito sempre, já notaram que toda nessa viagem Lucas fica dizendo: a irmã fulana de tal se converteu, uma mulher se converteu, mulheres ricas se converteram. Agora de novo ele diz, lá atrás ele citou um nome, Lídia, versículo de número 14, lá do capítulo de número 16. Agora ele cita Dâmaris, se converteu também. Eles e outras pessoas também mais. Houve conversões. Nós não temos informações de uma grande igreja aqui. Nós vamos ter mais tarde informações de que havia uma igreja sempre modesta. Ao que tudo indica, Atenas não houve uma expansão progressiva do evangelho, a ponto que logo em seguida o texto diz que Paulo já vai para Corinto. Paulo provavelmente ficou algum tempo ali em Atenas para instruir esses irmãos inicial e sempre foi uma igreja pequena ali em Atenas. Mas querendo ou não, meus irmãos, o texto nos mostra como Paulo reagiu a uma cidade idólatra, a um mundo idólatra, e nos deu pelo menos algumas diretrizes que nós deveríamos tomar. Eu creio que pelo menos as 3 atitudes de Paulo são as 3 atitudes que nós deveríamos tomar também. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós não podemos olhar para a nossa cultura idólatra brasileira como sendo uma coisa bonita de se ver. Não é. Não é. Ao olharmos o colorido, as músicas e as danças da nossa cultura idólatra, isso deveria gerar em nós a repulsa de sabermos que tudo isso é ofensa a Deus, tudo isso é feito para demônios. Nós precisamos lembrar disso. Isso deveria nos fazer ver o mundo não como uma série de expressões culturais, mas expressões culturais como expressões de religião, expressões de idolatria. Vamos passar a olhar o mundo desse jeito, para que a gente não olhe para essas religiões e para essas ações culturais como simplesmente coisas que não têm nenhum significado, porque tem. E homens e mulheres estão perdidos e afundados na idolatria, porque estão envolvidos nesses pontos. Não vamos olhar simplesmente com que coisa bonita que é. Não, não é bonito. É triste ver alguém afundado e envolvido na idolatria a ponto de ser cego desse jeito. Segundo lugar, não fica reclamando. Deus não nos chamou para reclamar. Deus nos chamou para o trabalho. Paulo prega na sinagoga e todo dia Paulo estava na praça. Nós somos chamados para pregar, meus irmãos. Porque a maneira de acabar com a idolatria não é combatendo necessariamente a idolatria, mas é pregando o Cristo verdadeiro que destrói a idolatria. Nós pregamos, meus irmãos, para acabar com a idolatria. Porque o evangelho verdadeiro mostra o Cristo verdadeiro e como ele deve ser adorado. Nesse ponto, nós somos desafiados, então, a ser proclamadores. A tempo e a fora de tempo. Sinagoga e na praça, todos os dias, proclamar o evangelho para que a idolatria seja destruída. Não é para uma mudança cultural, é para uma mudança de crença, para que quando o povo crê, a cultura seja adequada. E por último, meus irmãos, pregar a verdade. Pregar a verdade. Não um evangelho falsificado, adocicado, que mistura as crenças, mas um evangelho puro e verdadeiro, que denuncia o pecado com clareza, que mostra o perigo que os homens estão e evoca as pessoas ao arrependimento, dizendo: Jesus está cobrando que vocês se arrependam, porque ele vai vir julgar. Não importa quais sejam os resultados. Não importa se a gente vai ser deixado falando sozinho, como Paulo foi. Não importa se o número de convertidos será pequeno e quase insignificante. Nós temos a obrigação de anunciar a verdade do evangelho para que o Senhor faça as mudanças que ele bem interessar a desejar. Vivemos no mundo idólatra e como mundo idólatra, meus irmãos, nós precisamos aprender a ver esse mundo idólatra e ter as atitudes corretas. Repulsa, pregação, anúncio. Repulsa da idolatria. Pregar para acabar com a idolatria. Anunciar a verdade contra a idolatria. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede onde nós podemos estudar a Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos, meu Deus, olhando o mundo ao nosso redor, enxergarmos o mal da idolatria, pregarmos a Tua palavra com fidelidade, para que o Senhor mesmo destrua esse mal no nosso meio.
Tem misericórdia do nosso país, meu Deus, que vive envolvido com idolatria. E por isso mesmo, Senhor, ofende ao Senhor todos os dias. Faz com que o teu povo se levante para anunciar a verdade do Evangelho, para que sua glória se manifeste entre nós. No nome de Cristo que te pedimos. Amém. Irmãos, obrigado pela companhia. Infelizmente hoje a gente está gravado, mas com a graça do Senhor, eu creio que para a semana a gente consegue, tá bom? Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, não se esquece, vai lá, curte o nosso vídeo, compartilha, comenta alguma coisa, se inscreve em nosso canal, porque assim você vai ajudar nosso canal a crescer. Aos irmãos aqui da igreja, aqui de Recife, não se esqueça, todo domingo lá na igreja, 9h30 da manhã, culto, seguido de escola dominical, 6 horas da noite nós temos culto. E toda quinta-feira nós estamos aqui, estudando a palavra do Senhor. Nós ficamos por aqui hoje e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.